Seu professor Marcos Murakami com uma aula especial aqui de estatística, conceitos estatísticos. Olha só, você vai ter o seguinte aqui, o que é uma população? Normalmente a pessoa quando olha a população, ela pensa assim em relação ao Brasil, que seria a quantidade de pessoas. Não, essa é a população geográfica. A população vai depender, por exemplo, eu quero analisar as pessoas que vão votar em uma determinada eleição. Então, o total de eleitores, que é o que eu estou examinando, é a minha população. Mas você vai concordar comigo que perto das eleições não é possível você entrevistar todo mundo. Ah, vou entrevistar 100 mil pessoas? Não. Você vai pegar uma parte dessa população. Aquele subconjunto, aquela parte, uma parte, lógico, representativa da nossa população, nós chamamos de uma amostra. Então, aqui você tem a população estatística, um pedaço dela é a nossa amostra. E aí você tem que entender o seguinte, você pega e vai coletar esses dados. Eu cheguei lá, posso examinar o total de eleitores, pode ser uma outra pesquisa. Ah, eu quero saber as idades, quero saber a massa. Então, eu vou pegar esses dados que estão desorganizados, né, fazer uma coleta de dados para poder fazer uma análise dos dados para depois chegar a fazer uma determinada inferência. O que é isso, professor? Chegar a uma determinada conclusão daquilo que você está examinando. Então, estatística é um tema muito especial. Você sempre abre aí os telejornais aí e vê notícia, aparece gráfico, informações e você tem que estar ligado nesse assunto bem aqui. Quando você está lá dentro da estatística, você vai estudar. Pode ser, por exemplo, a idade, pode ser a escolaridade das pessoas. Então, nesse caso bem aí, você vai ter a chamada variável. O que é variável? É o que você está examinando. Como eu coloquei aqui, ó, pode ser a estatura, as alturas das pessoas, pode ser a massa. Olha, qual é a sua massa? Você pergunta. Então, aqui você tem o que nós chamamos de uma variável. Qual é o seu nível de escolaridade? Você pode perguntar. E um detalhe importante dessa variável, bem aqui, que ela pode ser classificada em qualitativa, olha bem, qualitativa e quantitativa. Aí, lógico, você mata logo aqui. Quantitativa está ligado o quê? A quantidade, a número. Qualitativa vai aparecer uma característica. Né? Ele vai dizer, por exemplo, assim, deixa eu fazer um comentário aqui. Se eu tivesse essa variável aqui, escolaridade bem aqui, qual é o seu nível? A pessoa diz fundamental completo, nível superior. Então, observe que ela não falou um número, e sim uma característica, uma palavra. Nesse caso, é chamado uma classificação dela de qualitativa. Nunca esqueça isso. Quando for numérico, quantitativa. Quando for uma qualidade, um nome, qualitativa, a classificação da sua variável que você vai ter. Um outro conceito assim muito legal dentro de estatística é o conceito de rol. Professor, o que é rol? Olha só, você lembra que eu falei aqui que você pega os dados? Normalmente, quando você vai fazer a coleta desses dados, se é em relação à idade, à estatura desorganizado. E eu preciso fazer uma análise desses dados. E aí eu preciso organizar. E normalmente você organiza do menor para o maior. E quando você organiza do menor para o maior, nós chamamos isso de rol. Professor, o que é rol? Organizar os nossos números, os nossos elementos, do menor para o maior. Professor, posso organizar ao contrário, do maior para o menor? Até pode, mas normalmente o rol a gente vai organizar do menor para o maior. Por exemplo, aqui, eu estou fornecendo uns valores aqui. Pode ser as notas de um determinado grupo de alunos, nota 4, nota 10, 9, 8, 5 e 8. E eu pergunto assim, vamos obter o rol? Vamos obter o rol. Aí você escreve aí, ó, coloque aí no seu caderno, rol. Quem vai ser o meu rol? Você vai organizar do menor para o maior, tudo bem? Então aqui você tem, vamos lá, quem é o menor valor? Ah, deixa eu ver, prof. Ah, o menor número aqui é 4, aí você coloca bem aqui o 4. Quiser passar uma vírgula, você pode aqui para ficar organizado a sua separação. Quem vem depois? Ah, eu tenho 5, bem aqui o número 5. Quem vem depois? Ah, eu tenho 8. Aí você coloca o 8. Ah, quem vem depois? O 9. Não cometa essa falha.
Porque aqui são informações separadas. Tem 8, você tem que colocar. Bem aqui você coloca 8 novamente. Depois quem vem? Um 9. E depois quem vem bem aqui? O 10. Então, nessa jogadinha aí, você tem um rol. Rol, pegue as suas informações e você tem que organizar do menor para o maior. É muito importante quando você estuda, por exemplo, aqui em estatística, como é que se obtém uma mediana. Para você obter a mediana, primeiramente, você organiza do menor para o maior para depois falar em mediana. Então, é um conceito básico aqui importante para a estatística. Ah, tem mais um aqui. O que é amplitude? Amplitude é o seguinte, você vai pegar o valor máximo, ou podemos falar o maior, vai pegar o maior valor menos o menor valor. Tudo bem? Olha lá, amplitude, eu chamei de A, bem aqui, coloca aí, amplitude. Se fosse nesse exemplo aqui, qual é a amplitude aqui? Bem na boa. Qual é o valor máximo? Ah, deixa eu ver. Ah, professor, o maior valor está aqui, ó, 10. Aí você coloca bem aqui 10. Esse é o valor máximo. Menos, aí você coloca o menor valor. Qual é o menor valor? 4. Então, bem aqui você tem amplitude. Viu como é fácil? Amplitude sempre é o maior menos o menor valor. E aí, 10 menos 4, você tem a nossa resposta aqui, que vale 6. Professor, quero bater uma foto. Calma, já já o professor vai sair, vai ficar para você fazer as anotações. Mas vamos resumir o que a gente conversou? Conceitos estatísticos. Aqui eu tenho conceitos importantes. O que é uma população? A população estatística é aquela população maior do que você está entrevistando, pode ser analisando as idades, a massa, número de eleitores de uma determinada cidade. Você tem a amostra, que é uma parte, tá? Um pedacinho. Aqui você vai ter a variável que você vai pesquisar. Pode ser idade, pode ser aqui a massa da pessoa, tá bom? Então, não esqueça disso aqui. Ah, e um detalhe. Essa variável ela pode ser classificada de duas maneiras. Ela pode ser chamada de qualitativa e aqui quantitativa. Quantitativa ligado a número. Qualitativa é uma característica. E não esqueça, o que é rol? Organizar do menor para o maior. Após você fazer o rol, você tem condição aqui de responder amplitude. Eu chamei de A. O que é amplitude? O maior valor daquele rol menos o valor menor. Essa diferença aqui é a nossa amplitude. Muito obrigado, até a próxima aula. Tchau. Seu professor Marcos Murakami com mais um tema especial aqui de estatística, distribuição de frequência. A gente vai aprender a montar a tabela. Que história é essa, professor? De frequência absoluta, frequência acumulada. Calma, que o prof vai te ajudar. Primeiro, vamos entender o seguinte. Eu tenho um rol aqui. O que é rol? Eu já organizei do menor para o maior. Legal? Rol, anota aí no seu caderno. Organizar os dados em ordem crescente. Pode ser aqui, podemos pensar na massa. Massa de pessoas aqui, ó. 50 quilogramas, 50, 65, já está tudo organizado aqui, tá bom? Anote aí esses valores, vamos montar essa tabela aí juntinhos aí. Legal? Então lá vai. Primeiro eu queria que você entendesse que a gente monta uma tabela em colunas. Bem, aqui eu tenho as linhas. Aqui essa linha 50 é quem tem massa de 50. E aí você vai colocar o seguinte, esse FI bem aqui. Professor, o que é FI que apareceu aqui? Leia aqui do lado. O que é o FI? Frequência absoluta. O que é isso? É quantas vezes ele aparece. Essa é a frequência absoluta. Por exemplo, deixa eu pegar aqui para anotar junto com vocês aqui, ó. Eu tenho o 50 aparecendo quantas vezes? Ah, professor, está aparecendo 3 vezes. Você confere, viu? Sem vergonha. 1, 2, 3. Aí você coloca bem aqui o número 3, tá bom? Isso é chamado frequência absoluta, o número de vezes que ele aparece. E aí você tem que continuar montando esta tabela. Ajuda aí. 65, vamos conferir. 1, 2, 3, 4. Aí você coloca bem aqui o número 4. 70. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Olha, 6. Aí você coloca bem aqui o 6. Você viu que é fácil? Então vamos montar aí. 72.
eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Aí você coloca bem aqui 5. E aqui o 80 tem 2. Aí você coloca 2. Já aprendemos a primeira coisa. O que é uma frequência absoluta? O número de vezes que aparece o elemento. E é só contar. Agora, é importante estar organizado, para você não se perder. Aqui ficou fácil, porque o prof já organizou a massa aqui, ó, do menor para o maior. Agora, você pode fazer o seguinte, tem esse espaço aqui. Para que esse espaço? Está escrito total. O que é o total? Você vai somar aqui. Vamos somar esses valores aí? Vamos lá, ajuda o professor aí. 3 mais 4, 7. Aqui também eu tenho 7, ó. 5 mais 2, 7, mais 6, lembra? 7 mais 7, 14, mais 6, 20. Também aqui você coloca 20, que é o total. Vamos combinar o seguinte, aonde tem esse espaço fechado é que você não precisa preencher, tá bom? Eu vou te contar já já por quê. Após isso, você montou aqui a coluna da frequência absoluta. Agora a gente parte para finalizar. Esse Fzão bem aqui, olha, Fzão bem aqui, e é a frequência acumulada. Professor, o que é uma frequência acumulada? Vem cá. Você tem o seguinte, tá vendo o número 3 aqui? O primeiro número, você vai... Essa coluna é consequência dessa. Aqui é o número 3, você repete o mesmo número aqui, o número 3. E agora, olha só o esquema. Você vai fazer isso. 3 mais 4, 7. Vê se você pegou a ideia. 3 mais 4, aí coloca aqui do lado. Continuando. 7 mais 6, vai dar bem aqui 13. 13 mais 5, você coloca 18. 18 mais 2, 20. Uma dica. Esse último elemento bem aqui é igual a esse. Por isso que a gente não completa bem aqui. Esse último carinho. Se não der igual, alguma coisa você errou aí na sua soma. Mura, eu entendi, mas eu não compreendi o que quer dizer a frequência acumulada. Vem cá. Olha lá, preste bem atenção. 50. Aqui 3. Sabe o que isso quer dizer? Até o último 50, ele vai estar na terceira posição. Olha só bem aqui. Primeiro, segundo, terceiro. A posição dele. Esse 7 aqui, o que é isso? Olha lá. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo. Até aqui eu tenho 7 números. Frequência acumulada está dizendo que vai pegar a frequência não só dele, mas dos anteriores. Então, até aqui, até o último 65, eu tenho 7 números. Então, essa é a jogada e por isso tem que bater 20, porque na minha pesquisa aqui eu tenho 20 números. Então, esse aqui vai bater certinho. Repetindo. 3 mais 4, 7. 7 mais 6, 13. Mais 5, 18. Mais 2, 20. Agora eu vou fazer aqui, vou trocar até a cor aqui para você, vou fazer a frequência relativa. A relativa é consequência dessa aqui. Quantos números eu tenho aqui? Ah, professor, o senhor tem 20 números. Legal, lá vai. Frequência relativa é assim. Você olha para a frequência absoluta, é consequência daqui, desse carinha bem aqui. Que número apareceu aqui? 3. Você vai colocar o número 3 aqui. Legal? Vai dividir por 20. Professor, da onde veio esse 20? Total de números. Você vai pegar a frequência absoluta, dividir pelo total, que são 20. Ah, e eu vou pegar esse valor, vou colocar até uma outra coisinha aqui, vou multiplicar por 100. Por que multiplicar por 100? É que eu quero o meu resultado em taxa percentual. Ajuda o professor. Você pode fazer assim, que é mais rápido. 100 dividido por 20. Ah, 100 por 20 vai dar 5. E 3 vezes 5 vai dar 15%. Está aqui, ó. É o que eu anotei bem aqui, ó. Frequência relativa. O pessoal, às vezes, olha assim, ela não compreende. Ah, que é isso, professor? Essa fórmula estranha é o que eu fiz. Frequência relativa é a frequência absoluta dividido por N. Quem é N? O total de dados. E multiplica por 100, porque eu quero o meu resultado em taxa percentual. Deixa eu ver se você realmente tá sambando aqui na questão. Olha lá, bem aqui é 4. Você pega 4, divide por 20, da onde veio 20? O total de elementos. Da onde veio 4? A frequência absoluta dele. Você pega 4, divide por 20 e pega o resultado, multiplica por 100.
Qual é o motivo desse 100, Mura? Eu não entendi ainda. Para o resultado ficar em taxa percentual. Ah, peguei. Então, vamos lá. 100 dividido por 20 vai dar 5. 5 vezes 4, 20. E aqui você tem 20%. E aí vai nesse ritmo. Mesmo esquema aqui, ó. 6 dividido por 20 e pega o seu resultado, multiplica por quanto? Por 100. E deixa eu te contar uma coisa aqui. Eu estou fazendo aqui pela amizade que a gente tem. Não precisava. Olha só, olha essa dica. Quando era 3, deu 15. Quando é 6, não dobrou de valor? Então a porcentagem vai dobrar. Vai dar 30 bem aqui. Ah, não percebi. Então a gente faz a conta bem aqui. Mas a próxima, você já sabe. 100 dividido por 20 dá 5. 5 vezes 6 vai dar 30. Na boa. 5 bem aqui, ó. Mesmo esquema. Você pega 5, divide por 20 e multiplica o resultado por quem? Por 100, para ficar em taxa percentual. 100 dividido por 20, quanto deu? Deu 5. E 5 vezes 5, bem aqui, 25%. Fechou, tá lindo? E bem aqui, 2. Ah, não precisa fazer, né? Vamos fazer rapidola, né? Diretão aqui, ó. Por quê? Porque quando é 4, deu 20, ó. Quando é 4, é 20. O 2 não é a metade do 4? É, professor. Então vai ter a metade lá. Vai dar a metade lá. Qual é a metade de 20? 10. 10%. Se tem uma coluna aberta aqui, é para você somar. Colocar o total bem aqui. Vamos somar? Eu vou somar, mas vou te dizer já um detalhe. 15 mais 20. Aqui você tem 35. Aqui vai dar 65. Aqui fechou 90. 100%. Não é verdade? Olha lá, pode fazer esses dois se quiser aqui, ó. Você tem esse mais esse, 40 bem aqui, aí mais 50, 90, mais 10, 100%. Em verdade, eu vos digo que sempre dá 100%. Se não der 100%, alguma coisa você falhou, que é o total de dados. É o meu todo, que é 100% bem aqui. E agora você termina com a frequência aqui, esse Fzão aqui, é a minha frequência relativa, mas é da acumulada. Aqui, ó, você vai ter a frequência relativa acumulada ali, que é dessa aqui. Você vai tirar a acumulada dessa aqui. Sempre assim. A frequência acumulada, essa bem aqui, você tirou da absoluta. Essa é uma acumulada, mas é da relativa. Então você vai olhar para essa coluna e fazer aquela mesma ideia. Professor, eu esqueci. Vem cá. Se aqui é 15, você repete 15 bem aqui. Aí você faz o quê? 15 mais 20. Aí você coloca 35. Vê se você está entendendo legal aí. 35 mais 30, 65. 65% mais 25%, 90%. E 90% mais 10, fechou. Lembra aquela ideia que o prof falou? Que esse aqui é sempre igual a esse aqui, quando é acumulado. 20 aqui, 20 aqui. Vou te dar até uma dica. Se você quisesse, eu poderia ter montado. É mais fácil montar assim, viu? Mas fica a observação. Se você quiser montar essa coluna aqui, olhando para essa, você pode. Basta fazer o mesmo esquema. Pega esse 3, divide por 20 e multiplica por 100. Aqui, ó, 7, divide, né, por 20 e multiplica por 100. Mas é mais simples fazer a acumulada da coluna da relativa, já que ela é a frequência relativa aqui mais a acumulada que nós temos. É uma aula super especial, você tem que voltar, vai aparecer bastante esse tema aqui. Ah, professor, eu quero anotar. O prof já vai sair aqui, mas vamos fazer um resumo aqui? Conversamos sobre a distribuição de frequência. Nosso objetivo é montar essa tabela que apareceu. Você tem aqui as seguintes colunas. Você vai ter a frequência absoluta, que é o número de vezes que aparece um determinado elemento. Você tem a frequência acumulada. Você tem a frequência relativa e cuidado aqui, você tem uma frequência relativa mais acumulada. Até a próxima aula. Fui!
Aqui é o professor Marcos aqui com uma aula de estatística e a gente vai aprender histograma. O que é isso, professor? O histograma é o seguinte, é um gráfico de barras, está bem aqui, ó, tá vendo esse gráfico bonitão que você vai anotar daqui a pouco? Mas tem um detalhe, eu tenho um gráfico de barras, e pode ser barras verticais, mas pode também ser horizontais, fique à vontade. O importante é você entender direitinho isso, porque você pega, por exemplo, revistas, vai aparecer esse gráfico, um jornal você vai assistir, vai estar lá, e você tem que entender o que quer dizer esse gráfico, qual é a mensagem que está passando pela gente. Bem, aqui eu tenho, por exemplo, eu posso pensar assim, um posto de gasolina, eu tenho aqui número de litros de gasolina, bem, aqui você coloca dessa maneira. Aqui nesse eixo seria o número de litros que você vai abastecer e aqui a quantidade de veículos. Esse FI aqui é frequência absoluta. Não esqueça, anote aí no seu caderno, FI, frequência absoluta. Vamos entender direitinho. Quando a pessoa pega aqui, ela vai analisar, professor, bem aqui o 5, bem aqui o 10, bem aqui 20, eu não entendi o que isso quer dizer. Vamos cá, olha só. Bem aqui, número de litros de gasolina, isso aqui é uma representação que lembra até o nosso primeiro ano do ensino médio. Isso aqui é o intervalo. Só que em estatística a gente representa dessa maneira bem aqui, ó. Isso aqui quer dizer fechado em 5, aberto em 10. Prof, eu não entendo o que é isso. Preste atenção. Esse FI aqui é a minha frequência absoluta. Diga 20. 20. Ah, então eu tenho 20... Olha só, 20 veículos que abasteceram nesse intervalo bem aqui. Colocaram a quantidade de litros de combustível aqui, de gasolina, no intervalo de 5 a 10. Entenda bem, pode ser 5 litros, 5 litros e meio, pode ser 6, mas não chega em 10. Como assim não chega em 10? Essa representação aberto aqui, deixa eu te contar um segredo aqui especial. Esta representação que aparece aqui, ela poderia também ser assim, ó, fechado em 5 e bem aqui aberto em 10. Que você está mais acostumado no seu ensino médio dessa maneira, que aparece lá no início do seu estudo lá, bem aqui, ó, isso aqui, ó, colchete para dentro, fechado, fechado em 5, aberto em 10, é equivalente a essa ideia bem aqui. Isso quer dizer que eu posso ter aqui, ó, eu tenho 20 carros aqui, 20 carros aqui. Ah, qual é a quantidade de combustível que eles colocaram? Eu não sei. Eu só sei o intervalo. Pode ser 5 litros, professor? Pode. Pode ser 5,5? Pode. Pode ser 7? Pode. Pode ser 10? Não. Por que não? Porque está aberto. Aonde é que fica o 10? Aqui embaixo. É isso que você tem que entender, que eu tenho aqui, ó, 20, né, a quantidade de 20, que é a minha frequência absoluta, mas no intervalo aqui de 5 a 10, mas não chega a ser 10, porque é aberto. Aqui nesse final, deixa eu te contar esse segredo bem aqui, nesse final, quando você pega uma pesquisa para examinar, ou foi você que montou, você pode colocar fechado ou aberto, é uma escolha pessoal, tá bom? Então, se aparecesse assim, bem aqui, por exemplo, fechado, existe isso, está correto isso. Isso aqui é chamado limite inferior. E aqui é chamado limite superior. Repita, limite inferior, limite superior. Então, por exemplo, aqui eu tenho limite inferior, limite superior, desse intervalo bem aqui. Limite inferior, limite superior. Agora você tem que entender direitinho qual é a ideia disso aqui. Tá bom? Então, bem aqui, ó, frequência absoluta seria o número de veículos. Eu tenho 20 veículos que abasteceram uma quantidade no intervalo de 5 a 10, não podendo ser 10 porque aqui está aberto. Legal? Bem aqui, 30 veículos, qual é o intervalo? Qual a quantidade de combustível? De 10 até próximo de 15, podemos ler assim, fica até mais fácil. Não chega a ser 15, próximo de 15. Bem aqui, 25 veículos no intervalo de 15 até 20, até próximo de 20. Ah, mas professor, como assim próximo de 20? Que a pessoa pode abastecer 19,8 litros. Né? Entenda bem essa jogada, não é apenas números inteiros, que a pessoa olha assim e diz, por que vocês não falam então 15, 16, 17, 18, 19? Porque pode ser número quebrado. É por esse motivo que tem aqui o histograma, ele vai trabalhar nesse intervalo, porque eu tenho números quebrados bem aqui.
São todos os valores nesse intervalo aqui, ó, de 5 até próximo de 10. Aqui você percebe que a base aqui é um retângulo, ó. A base desse retângulo você coloca bem aqui, ó, de 5 a 10. Depois 10 a 15. Então vem para cá, ó. Você tem 5 a 10. Olha para lá. Aqui 10 a 15. Tá vendo aqui, ó? 10 a 15. Então aqui vai ser a base desse retângulo aqui. 5 a 10, 10 a 15, 15 a 20, 20 a 25, 25 a 30. E a minha altura? Aí você vem aqui e coloca uma altura. Um detalhe importante é, o histograma, ele não é qualquer gráfico de barra. O histograma sempre aqui é intervalo, ele é colado. Quando termina um, começa o outro. Termina um, começa o outro. Sempre assim. E aqui você tem a altura, a minha frequência absoluta, que seria a quantidade de veículos. Aqui é o combustível, de 5 a 10 litros. Quantos veículos abasteceram de 5 a 10 litros? Ah, professor, quantidade 20. Então você coloca a altura aqui sendo 20. Bem aqui, 10 a 15. Qual é a altura? Você vem aqui, ó, 10. Ah, professor, a altura é 30. Aí você vem aqui, se organiza. O professor colocou aqui uma escala. Eu coloquei, olha, aqui é o 10, bem aqui é o 15, bem aqui é o 20. Você mede bonitinho para organizar. O importante é você entender direitinho o que significa o meu histograma. Ele é um gráfico de barras, mas aqui a barra termina um, começa o outro, termina um, começa o outro, porque eu vou ter intervalo. Entender direito isso aqui. A pessoa às vezes ela escreve, mas não compreende o que é isso aqui. O que é isso, professor? São todos os valores que estão de 5 a próximo de 10. Isso é chamado limite inferior. Você já aprendeu? Limite superior. E você já sabe que a minha frequência absoluta que aparece aqui representa a nossa altura. Então aqui eu tinha 5 a 10, altura 20, está bem aqui. 10 a 15, altura 30, está aqui a frequência absoluta. Continuando, 15 a 20, altura 25. Bem aqui 20 a 25, qual é a altura? 15, bem aqui. E de 25 a 30, 25 a 30, sua altura bem aqui vale 10. Tema muito especial, vocês vão encontrar bastante. Professor, eu quero copiar. Eu já vou sair, vou deixar você anotar, mas volta nessa aula, entenda o que representa essa simbologia. Esse FI você já sabe que é a sua frequência absoluta. Mas resumindo, nós temos um histograma. O que é isso? É um gráfico de barras, está aqui um gráfico de barras, pode ser vertical ou horizontal, e sempre aqui você tem, por exemplo, nessa base aqui, intervalo. Aqui é o intervalo. São todos os números de 5 até próximo de 10, bem aqui. Aqui você tem o limite inferior e o limite superior. E não esqueça que a sua altura é a sua frequência absoluta. Muito obrigado. Até a próxima aula. Tchau. Seu professor Marcos Murakami com tema especial de estatística, moda e mediana. Então, se você quer entender, não sai daí, pega logo o seu caderno, uma caneta aí e venha entender o que é uma moda e o que é uma mediana. Vamos começar por moda. Moda é o que está na moda, moda é o que mais aparece. Essa é a mesma ideia bem aqui. Imagina aqui a nota de um grupo de alunas. Nota 10, 6, 8, 8, 5, 7, 9. Repetindo, anote aí no seu caderno. Se você quiser, pode até organizar, colocar do menor para o maior, mas não tem obrigação para moda. Aqui eu tenho 10, 6, 8, 8, 5, 7 e bem aqui você tem um 9. O que é moda? Moda é aquele elemento que mais aparece. Qual é o número que mais aparece aqui? Deixa eu ver, prof. Ah, o número 8. Bem aqui o 8 é quem mais aparece, ele é a moda. Nesse caso eu tenho uma única moda, só tem um número se repetindo que é o 8, é chamado de unimodal, uma única moda. Não esqueça, eu tenho aqui os dados, eu venho, posso organizar se eu quiser, tá bom? Do menor para o maior, eu até recomendo que você faça isso. Mas o importante é você não esquecer, moda é o elemento ou são os elementos que mais aparecem. Olha só a situação bem aqui. 2, 2, 5, 5, aqui eu já deixei organizado já. 2, 2, 5, 5, 6, 7 e 9. Se eu perguntasse quem é a moda, você ia dizer, Mura, moda, eu entendi.
Moda é o elemento que mais aparece. Só que nesse caso, professor, eu estou vendo o número 2 aqui, ó, está aparecendo quantas vezes? 2. E o número 5, quantas vezes? Também 2. Ah, professor, posso ter 2 modas? Sim. Você tem aqui as modas 2 e moda bem aqui 5. E nesse caso é chamado bimodal. 2 modas, bimodal. Professor, pere lá. Eu posso ter 3 modas? Pode. Chamado trimodal. 4 modas? Sim. Tetamodal. A partir daí a gente pode chamar também de polimodal. Várias modas. Moda é o elemento que mais aparece. Agora, olha essa observação. Guarda essa aqui que muita gente erra esse caso bem aqui, ó. Eu tenho bem aqui 2, 2, 5, 5, 6, 6. Você pergunta assim, quem é a moda? A pessoa logo nervosa, ela diz, ah, professor, trimodal. As modas são 2, 5 e 6. Não. Nesse caso, não tem moda. Moda é o elemento que mais aparece. Tem que ter alguém com uma quantidade inferior para você chegar e falar, olha, aqui se destaca, né? Estão se destacando. Se eu tivesse, por exemplo, o número 1 aqui na frente, 1, 2, 2, 5, 5, 6, 6, aí sim você está correto. Trimodal, porque eu tenho aqui, ó, esses elementos estão se repetindo mais em relação a alguém bem aqui. Então, aqui nesse caso, do jeito que está, é chamado de amodal. Esse A aqui quer dizer que não tem moda. Não esqueça, moda é o elemento ou são os elementos que mais vão aparecer bem aqui. Bem na boa, né? Tá bom. Agora, eu quero que você entenda o que é uma mediana. Antes de você calcular a mediana, é necessário, aqui é obrigatório colocar em rol. Professor, eu não sei o que é rol. Rol é você organizar do menor para o maior. Vamos aqui? Eu tenho aqui as notas de um grupo de alunos aqui. 10, 6, 8, 8, 5, 7, 9. Aí você vem e coloca o rol. Organizar do menor para o maior. Vamos lá. 5, está aqui, ó. 5. Depois 6, 7, na boa, tá? 8, 8, que mais? 9 e 10. Quantos números eu tenho? Deixa eu conferir para ver se não esqueci ninguém. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E agora um detalhe importante é mediana. O que é a mediana? Sabe o que é? Aquele elemento que está na posição do meio. Quem está no meio é a minha mediana. Olha só, eu tenho 7 números bem aqui. Vamos fazer assim, 3 para você, 3 para o professor, ficou alguém no meio. Esse carinha que está no meio aqui só tem um. É ele que recebe o nome de mediana. Quem é a mediana aqui? É o número 8. Aí você fica preocupado, mas professor, pere lá. Só vai ter esse caso? Só um elemento no meio? Não. Tem 2 situações possíveis. Primeiro, quando a quantidade... Você lembra que eu contei 7 números? A quantidade 7 é o número ímpar. Quando você tiver uma quantidade ímpar, só tem um carinha no meio. Ele é a nossa mediana. Mas quando a quantidade for par, vão ter 2 números no meio. O que é que eu faço? Você vai somar e dividir por 2 para descobrir a mediana. Prof, eu não entendi. Vem cá. Tem um caso aqui. 10, 8, 6, 6, 5, 8, 7, 9. Primeiro você tem que fazer o quê? O rol, colocar do menor para o maior. E aí você chega aqui e coloca. Vamos lá. 5 está aqui. 6, 6 aqui de azul. O 7 de rosinha bem aqui. 8 amarelo. 8, 8 bem aqui. 9 verde. E bem aqui você tem de laranja o 10. Agora venha cá. Eu vou até pegar aqui meus dias para marcar junto com você. Vou fazer assim, ó. 3 para o professor, está aqui, ó. 3 para o prof. 3 para você. Quem está aqui na posição do meio? Eu tenho 7 e tenho 8. Nesse caso, quem vai ser a mediana? Nenhum dos dois por obrigação. E sim, você vai somar e vai dividir por 2. 7 mais 8... Ah, quanto deu? Ah, deu 15, professor. Aí você pega a metade. Qual é a metade de 15? 7,5. Então, não esqueça. Para você obter a mediana, é necessário, primeiro, você ser organizado. Você colocar do menor número para o maior número. E aí você tem 2 situações. Primeira situação, a quantidade é ímpar.
só tem um elemento no meio, ele é a mediana. Situação número 2, uma quantidade par de números. Vão ter dois números disputando a posição do meio. O que é que você faz para obter a sua mediana? Soma e divide por 2 para obter a mediana. Vamos resumir o que a gente conversou hoje aqui? Falamos de moda e mediana. Moda é o que está na moda, é aquele elemento que mais aparece. Não esqueça que você pode ter uma única moda, unimodal, duas modas, bimodal, e essa observação. Nem sempre a moda existe. Se não tem moda, chamado de amodal. Para você obter a mediana, é necessário você organizar do menor para o maior. Quando tem uma quantidade ímpar, quantidade, não é o número ser ímpar, viu? Não é a quantidade, 7 números. Aí tem um carinha no meio, ele já é a mediana. Mas quando você tem uma quantidade par, tem 2 números na posição do meio. Quem vai ser a mediana? Você soma e divide por 2. Muito obrigado, até a próxima aula, te espero. Epa, seu professor Marcos Murakami com o tema aqui de estatística. Vamos falar de médias. Você tem que saber que eu tenho 2 tipos de médias. E olha só, média aritmética simples, é assim o nome, e média aritmética ponderada. Professor, eu não lembro muito disso, então vamos devagar, tá bom? Média aritmética simples. Como é que você faz para obter uma média simples, uma média aritmética simples? Olha lá, você vai somar os números, vai somar os seus valores e vai dividir pela quantidade. Você entendeu? Olha lá, a média aritmética simples, você soma os valores e divide pela quantidade. Se eu tenho, por exemplo, 5 números, eu vou somar os 5 e vou dividir por 5. Se eu tenho 10, eu vou somar os 10 números e vou dividir por 10. Você entendeu? Média aritmética simples. Você vai somar e vai dividir pela quantidade. Olha aqui uma situação. Sabendo que as notas de um determinado aluno em matemática foram, vamos supor aí, 8, 7, 10 e 8. E eu quero saber qual é a média desse aluno nessas 4 avaliações. Como é que eu faço? Já sei, professor. Eu vou anotar aqui no meu caderno. Ótimo. Você vai colocar MA, média aritmética simples. Alguns professores, coloque essa observação aí no seu caderno. Coloca um X e uma barrinha. Se você olhar no livro, o que é isso aqui? X barra é a média. Se tiver um X, uma barrinha, é a média também. Então, vem cá. A média aritmética vai ser a soma dos valores. Aqui, ó, 8 mais 7 mais 10. Cuidado. Quando está assim, 8,0 é o número 8. Você não precisa colocar esse zero bem aqui. Então, aqui eu tenho 8 mais 7 mais 10 mais 8 e divide por 4. Então, você vai somar esses valores aqui e vai dividir por 4. 8, aqui, ó, mais 7. Aí você faz 8 mais 7, você tem 15. Mais 10, vai ter 25. Vem aqui, ó, 15 mais 10, 25. Mais 8, 33. 33 dividido por 4, você vai fazer a divisão, legal, e vai dar 8,25. Essa é a nota média do aluno. Então, não esqueça. Como é que eu faço a média aritmética? Simples, no caso, soma os valores e divide pela quantidade. Já entendeu? Então, não vai esquecer. Perguntou, média aritmética simples, você já consegue gabaritar a sua questão. Agora, tem uma outra média que aparece bastante, também é chamada de média aritmética, mas ela é ponderada. Professor, quando é que a média é ponderada? Quando tem peso. Eu não entendo isso, prof. Eu vou contar, por exemplo. Quando eu fiz meu ensino médio, na minha escola lá em Belém do Pará, era assim. Primeira avaliação, vezes 1. Segunda avaliação, vezes 2. Terceira, vezes 3 e a quarta multiplicada por 4. E dividia por 10. A gente fazia conta, talvez nem sabia por quê, mas é uma média ponderada. Mas de onde é que vem esse número aí? 1, 2, 3, 4. É o governo que decide. Lá decidiu que era assim. Primeira avaliação, vezes 1, segunda vezes 2, dessa maneira. Quando você tem um peso, nós chamamos isso de média
ponderada. Então, já sabe, apareceu peso, tá bom? Ah, professor, se não aparecer peso. Se não aparecer peso, vai aparecer a quantidade, a chamada frequência absoluta. E aí você faz também uma média ponderada. Olha um exemplo aqui. Em um determinado restaurante, podemos pensar assim, ó, eu tenho o número de refeições aqui, vendidas, e a quantidade de dias. Essa quantidade aqui é uma frequência. Por exemplo, 5 refeições em 2 dias. Por exemplo, segunda e terça, 5 hoje, 5 amanhã. Então, em 2 dias, aqui é a quantidade. E quando aparecer quantidade, nunca esqueça, essa minha quantidade, que é a frequência absoluta. A frequência absoluta é o número de vezes que aparece aquele elemento. Só para você entender direito, que tem gente que anota isso aqui e não entende o que essa tabela quer dizer, o que esse quadro quer dizer bem aqui. Quer dizer o seguinte, se eu perguntasse para você, me diga quem é o rol. Aí você vai falar assim, o rol, professor, é 5. Por que 5 de novo? 2 dias. Quantidade de refeições, o 5 vai aparecer quantas vezes? Vai aparecer 2. Então você coloca o rol, lembra que rol é organizado do menor para o maior. Você tem lá, repita, 5, depois 5, aí depois vem para quem? 10, 10, 10, depois 15 e 15. Então entenda direito o que quer dizer isso aqui. Porque agora eu posso fazer a minha média, porque aqui a quantidade, que é a minha frequência absoluta, é o meu peso. E aí você faz assim, ó, 5 vezes 2. Mais, coloque aí no seu caderno, mais 10 vezes 3, mais 15 vezes 2 e divide pela soma do peso. Porque você olha para cá, pode ficar estranho, né? AP1, BP1, P2, CP3, não, calma, é apenas isso. Você pega cada número que eu chamei de A, B e C, multiplica pelo seu peso, no caso a sua frequência, e divide pela soma dos pesos. É isso que a gente chama de média aritmética ponderada. Legal? Então, 5 vezes 2, vamos lá, 10 vezes 3, 15 vezes 2, dividido por 2 mais 3 mais 2. Vamos fazer com calma aqui? 5 vezes 2, coloque aí 10. 10 vezes 30, coloque aí 10 vezes 30. Opa, 10 vezes 3, né? 30. E 15 vezes 2, 30. A gente quer ajudar já, dando a resposta já. Então, olha lá. 10, bem aqui você tem 30, bem aqui 30 e aqui embaixo, dividido por 2 mais 3 mais 2. Quanto deu aqui embaixo? Pede lá, prof. Deu 7. Legal. Então, agora você tem 30 mais 30, 60, mais 10, 70. 70 dividido por 7, aí você tem a média. Em média aqui, ó, 10 refeições. Então, aqui é a nossa média aqui do número de refeições. Tema muito especial. Volta nessa aula que isso aqui vai aparecer. No dia a dia a gente trabalha muito com essas médias aí. Mas vamos resumir? Nós falamos aqui em relação às médias. Temos 2 tipos de médias. Média aritmética simples, que você soma e divide pela quantidade, e a média aritmética ponderada. Você pega cada número, multiplica pelo seu peso, o outro pelo peso, o outro pelo peso e divide pela soma dos pesos. Muito obrigado, tchau, até a próxima aula. Seu professor Marcos Murakami com uma aula especial de variância, que é um tema de estatística. Olha só a definição quando você pega de variância, que até assusta, né? A variância é a média aritmética dos quadrados de cada desvio. Eras, professor? Complicou. Calma que eu vou ajudar você. Venha cá. Eu tenho, por exemplo, aqui esses valores aqui. 4, 7, 8, 10 e 11. Pega seu caderno, anote aí. 4, 7, 8, 10 e 11. Para você chegar na variância, você tem que manter a calma. Primeiro, você vai ter que fazer a média. Vai chegar aqui, ó, eu tenho 4, 7, 8, 10 e 11. Professor, eu não sei o que é média. Vamos recordar? A média aritmética simples, por exemplo, ela vai ser a soma dividido pelo total. Repita, média aritmética simples. Você vai somar os valores e vai dividir pela quantidade. Por exemplo, se eu tenho 4, 7, 8, 10 e 11, a média será, aí você coloca
média aritmética, 4, mais 7, mais 8, mais 10, mais 11. Quantos números são? São 5. Aí você divide por 5. Agora você vai somar aqui em cima. Você pode me ajudar? Por exemplo, 4 mais 7, diga 11. 11, professor, muito bom. 11 mais 11, 22. Mais 8, bem aqui, 30. Mais 10, 40. Então, a minha média foi a soma dos valores, que deu 40, dividido por 5. Então, a média deu 8. Então, perguntou variância, você tem que ir com calma. Primeiro tem que achar a média. Mas por quê, professor? É porque você vai ter que calcular agora o chamado desvio absoluto. Aqui o professor organizou, repetir a sequência numérica aqui, ó, a série numérica, 4, 7, 8, 10 e 11. Vem cá. A minha média não deu 8? Deu, professor. Agora, olha só essa jogada bem aqui. Aqui era 4. Eu pergunto para você, de 4 para 8, está faltando quanto? Ah, de 4 para 8 está faltando 4. Esse é o desvio. Isso aqui é o meu desvio. O que é desvio? Você vai fazer o seguinte, achou a média? Você vai fazer a diferença de cada número para a sua média. Por que absoluto? Porque é em módulo, em valor absoluto. Por isso eu recomendo que você faça sempre o maior menos o menor. Basta subtrair assim, ó. 8 menos 4. Aí você coloca 4. Essa série aqui de baixo é o meu desvio absoluto. Lembre, absoluto é modular, é módulo. Nunca será negativo aqui. Tudo bem? Vem cá. Aqui é 8, mas aqui era 7. Aí eu pergunto para você, esse 7 está acima ou abaixo da média? Está abaixo, professor. Quanto? 1 unidade. Aqui é o desvio. Basta fazer 8 menos 7 dá 1. Viu como é fácil? Por esse motivo, é necessário você entender que é passo a passo. Primeiro você faz a média. Porque se eu não tiver a média, eu não tenho como fazer a diferença. Eu tenho que ter a média. Acabei a média, aí eu faço agora o desvio. Desvio, a diferença. Então você vem aqui, ó, 8 menos 4, coloca 4. 8 menos 7, coloca 1. 8 menos 8, coloca 0. E aqui você faz o maior menos o menor. Professor, eu posso fazer 8 menos 10? Pode. Só que 8 menos 10 vai dar menos 2. Mas não tem problema, sabe por quê? Porque é módulo. Módulo de menos 2 é mais 2. Mas para não complicar, faça o maior menos o menor. Então aqui, ó, 10 menos 8, você coloca 2. Aqui, 11 menos 8 vai dar o número 3. E agora vamos ler novamente aqui. A variância é a média aritmética dos quadrados de cada desvio. Começou a fazer sentido, porque eu tenho desvio. Eu aprendi a fazer o desvio. Primeiro faz a média, depois faz a diferença. Aqui você tem um desvio. Sabe o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar cada desvio aqui, vou elevar a segunda potência. 4 a segunda. Dá uma olhada aqui, ó. 4 a segunda, 1 a segunda, 0 a segunda. Olha lá, 2 elevado à segunda, 3 à segunda. Aí eu somo esses valores aqui, ó. Eu vou somar e vou dividir pela quantidade. Isso que é a nossa variância. A variância é a média dos quadrados de cada desvio. Quando a gente olha essa primeira vez, era muito complicado, não é? É bem simples, mas você tem que entender. Primeiro eu tenho que achar o meu desvio. Pego cada desvio, elevo a segunda potência. 4 a segunda, 1 a segunda, 0 a segunda, 2 a segunda, 3 a segunda. Aí você vai somar esses valores aqui e vai dividir pela quantidade. Por que 5, professor? São 5 dados. 1, 2, 3, 4, 5. Você divide por 5. Vamos fazer as contas? 4 a segunda. 4 vezes 4, que vai dar 16. 1 a segunda. 1 vezes 1 vai dar o número 1. 0 a segunda. 0 vezes 0 vai dar 0. 2 a segunda. 2 vezes 2, 4. 3 a segunda vai dar 9. Vamos aqui, vamos fazer essas continhas aqui, ó. 16 mais 1 vai dar, muito bom, 17. Aqui eu tenho 13, né? 9 mais 4, 13, mais 17, 30. 30 dividido por 5, e aí você tem 6. 6 é a minha variância. Então, toda vez quando você quiser
obter a variância, você tem que manter maior calma, porque você vai acertar. Você chega aqui, primeiro a média. Quem é a média? Soma os valores e divide pela quantidade. É o conceito de média aritmética. Soma, divide pelo total. Já fiz a média. Aqui que é o mais importante. Fiz aqui a média, eu pego esse número, pego esses dados aqui e eu faço a diferença. Recomendação, o maior menos quem? O menor. 8 menos 4, aí você coloca 4. 8 menos 7, 1. 8 menos 8, 0. 10 menos 8, maior menos o menor. E aqui 11 menos 8. Eu tendo aqui o meu desvio, e aí você eleva cada um à segunda e divide pela nossa quantidade, e aí você vai acertar, vai entender o que é uma variância. Professor, eu quero anotar. Calma que o prof já vai sair daqui, você vai fazer as suas anotações. Mas conversamos em relação à variância. O que é a variância? Aparece aqui, a variância é a média aritmética dos quadrados de cada desvio. Muito obrigado, te espero até a próxima aula. Tchau! Epa, 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 seu professor Marcos Murakami com um tema especial aqui, ó, desvio padrão. Mas calma, para você entender isso aqui, é necessário a gente revisar um pouquinho de variância. Por quê? Que eu vou te contar. Bem aqui no final, o desvio padrão é a raiz quadrada da sua variância. Então, eu preciso primeiro entender como é que eu faço a variância. Então, vem aqui. Eu tenho esses valores, pode ser as notas 4, 6, aí você deu uma melhorada, né? 4, 6, 8, aí estourou aqui, ó, 10. Excelente, parabéns. 4, 6, 8, 10. Primeira pergunta, qual é a média? Professor, não lembro como se faz uma média. Média, você vai somar os valores e vai dividir pela quantidade. Legal? Então vem cá. Média aritmética simples. É a soma dividido aqui pelo total, pela quantidade. Média aritmética simples será, aí você pega 4 mais 6 mais 8 mais 10 e divide pela quantidade, que são 4. Ajuda o prof aqui, ó. 4 mais 6 vai dar 10, mais 10, 30. Opa, 20, né? Acho que é isso. Aqui, vamos repetir. 4 mais 6, 10, mais 10, 20, mais 8, 28, dividido por 4, e aí você coloca 7. Quando você colocou 7 aqui, esse aqui, ó, é a nossa média aritmética simples, 7. Guarda aí. Você pega esses valores e você vai anotar aqui de novo. 4, 6, 8 e 10. Tudo bem? Agora a gente vai aprender o que é o desvio, e desvio absoluto. Absoluto porque é em módulo. A ideia é o seguinte, eu tenho 4 bem aqui, tudo bem? Mas qual foi a sua nota média? Você teve uma nota média aqui, ó. Sua nota média foi essa aqui, 7. Então, 4 e o 7. Professor, nesse momento aqui eu estava abaixo da média. Estava abaixo quanto da média? 3 unidades. Basta fazer isso aqui, ó. 7 menos 4 vai dar o número 3. Prof, basta eu subtrair toda vez que eu vou ter o desvio? Sim. E não esqueça de fazer o maior menos o menor, pois é modular, é absoluto. Olha lá, 7 menos 4, aí você coloca, tá bom? Aqui 7 menos 6, coloque o número 1. 8 menos 7. Professor, eu posso fazer 7 menos 8? Até pode. 7 menos 8 vai dar menos 1. Só que você pega um módulo, nesse caso, que é mais 1. Para não ter complicação, dificuldade, faça o maior menos o menor. Então, você coloca aqui, ó, 8 menos 7. Quanto é 8 menos 7? O número 1. Legal? E aqui, 10 tirando 7, você tem o número 3. Então, repetindo, para chegar no objetivo da aula, que é o nosso desvio padrão, você tem que manter a calma. Primeiro, você calcula a média. Quem vai ser a média? A soma dividido pelo total. Eu fiz isso aqui. 4 mais 6 mais 8 mais 10, dividir por 4, deu 28 por 4, 7. 7 é a sua média. Esse 4 está acima ou abaixo? Está abaixo. Quantas unidades? Como é que eu faço para obter isso? Basta fazer a diferença. O maior menos o menor. Venha cá.
7 menos 4. Aí você coloca. Aqui 7 menos 6, 1. Aqui você faz 8 maior menos menor. 8 menos 7, 1. E 10 menos 7, o número 3. Então aqui, ó, na linha, você tem aqui o desvio. E agora você vai fazer a variância. Professor, mas eu não lembro quem é a variância. Eu anotei aqui. A variância é a média aritmética dos quadrados de cada desvio. Professor, complicado. Não é não. Vem cá. Você pega esse número aqui, ó. Você eleva a segunda potência. 3 anota aí no seu caderno. Pega aí papel e caneta. 3 a segunda já. Coloque mais 1 à segunda, mais de novo 1 elevado à segunda, 1 ao quadrado, mais 3 elevado ao quadrado. Como são 4, você divide por 4. Está aqui, ó. Cálculo da variância. O V, que é a nossa variância, aí você pega 3 à segunda, 1 elevado à segunda, 1 à segunda, 3 à segunda. Não esqueça, são esses números aqui que você já organizou. Você eleva a segunda potência e divide pela quantidade, que são 4. Cuidado com essa conta aqui. Você vai fazer na boa. 3 à segunda. 3 vezes 3, aí você coloca 9. 1 à segunda. 1 vezes 1, coloca 1. Aqui também é o número 1. E bem aqui, ó, 3 elevado ao quadrado. 3 vezes 3, você vai colocar 9 lá. Ei, vem cá. 9 mais 1 vai dar 10. Mais 1, 11. Mais 9 vai dar 20. E aí a sua variância será 20 dividido por 4. Não esqueça. Professor, da onde veio esse 4? É a média aritmética. Como eu tenho 4 números aqui, eu elevo a segunda e são 4, eu divido por 4. Não vai esquecer disso. É uma média aritmética. É a soma dividido pelo total, mas na soma é cada desvio elevado à segunda potência. Aqui deu 5. E agora? Acabou? Já sei a variância. Perfeito. E o que é o desvio padrão? Sabe o que ele é? Desvio padrão, anote aí no seu caderno. É a raiz quadrada, aqui ó, símbolo DP, desvio padrão. É a raiz quadrada de V, é a raiz quadrada da sua variância. Quanto deu a variância? Professor, deu 5. Então, seu desvio padrão vai ser a raiz quadrada de 5. Eu posso digitar em uma calculadora? Pode, vai dar aproximadamente 2,23, que é a nossa raiz quadrada de 5. Muita gente pode olhar assim e dizer, mas isso aqui não tem aplicação, professor, nunca vou utilizar isso. Para que serve um desvio padrão? Imagina se você tivesse 2 grupos de alunas, 2 grupos. Esse aqui, ó, posso chamar de um grupo A e eu tenho outro B. Aí você calcula de cada grupo de aluno o desvio padrão. Eu calculei desse aqui, esse aqui deu 2,2 aproximadamente, não foi? Raiz quadrada de 5. Aí do outro, de repente, deu 1. Aí eu pergunto assim, qual é o grupo mais homogêneo? O que é ser mais homogêneo para a gente? As notas não estão variando. Não estão variando muito, se afastando muito. Algo homogêneo, só para você ter uma ideia assim, 7, 7, 7, 7. Isso é homogêneo, é perfeito. Né? Tirou tudo 7 bem aqui. Porque pensa bem, se aqui for 7, 7, 7, 7, a média vai dar 7. Pode fazer a conta aí. 7 vezes 4, 28. E aí quando você tem 7, 7, 7, 7, a média deu 7, não foi? E quanto vai dar o desvio? Professor, vai dar 0. Porque se você fizer 7 menos 7, 7 menos 7, vai zerar. Se esse cara zerar, esse cara zera. Sabe o que isso quer dizer? Mais homogêneo é quanto mais perto do zero eu tiver. Então, se eu tenho 2 grupos de alunos e quero comparar quem é aquele grupo mais regular, mais homogêneo, é aquele que tiver menor desvio padrão. Então, quem tiver o menor, por que o menor? É aquele que se aproxima de 0. Porque ser regular, ser perfeito, é todo mundo tirar o mesmo valor aqui, 7, 7, 7. Então, aqui, ó, não está tão perto as notas. Pode observar, 4, se afastou 6, 8. Então, é que deu aqui um desvio padrão alto, que a gente considera alto, porque perto de 0 seria a situação ideal. Então, isso aqui é muito legal. Fica de olho nisso. A nossa variância, o nosso desvio padrão vão servir para comparar se é homogêneo ou não é homogêneo. Homogêneo é ser regular. Regular, não esqueça, os valores estão perto um do outro bem aqui. A situação ideal é quando os valores todos são iguais. Essa seria a situação perfeita que você teria bem aqui. Legal isso, né? Conversamos
em relação ao desvio padrão. Para você obter o desvio padrão, você vai fazer primeiramente a nossa variância, mas é necessário você calcular a média, que é a soma pelo total. Após isso, o nosso desvio absoluto, que é a diferença, e aí vem o desvio padrão, ou melhor, a variância, que vai ser a média dos quadrados de cada desvio, e aí sim entra o nosso desvio padrão, que é a raiz quadrada da variância. Muito obrigado, até uma próxima aula. Tchau!